Estimados amigos, como já sabemos, o cálculo de compensações e indemnizações laborais, nos termos da Lei Geral do Trabalho, depende fundamentalmente de três fatores, nomeadamente salário base do trabalhador, a sua antiguidade e a dimensão da empresa. Talvez se pergunte como é que estes três fatores determinam o valor que um trabalhador irá receber a título de indemnização ou compensação laboral. Neste vídeo, daremos um exemplo muito prático. Teremos como exemplo o que consta do artigo 239. Este artigo nos fala dos casos em que o trabalhador é despedido sem uma justa causa disciplinar, ou nos casos em que ele alega despedimento indireto, ou seja, quando o empregador ou representantes do empregador violam legítimos direitos do trabalhador e, por causa disso, o trabalhador vê-se forçado a cessar o seu contrato de trabalho. Nestes casos, a indemnização do trabalhador será calculada nos seguintes termos. Por exemplo, se for uma grande empresa, o trabalhador receberá 50% do seu salário base vezes o número de anos de serviço que o trabalhador tinha na data do despedimento. E vale lembrar que o que vai variar é a percentagem que o trabalhador receberá em função da dimensão da sua empresa. Se for uma média empresa, serão 30%, se for uma pequena, 20%, e se for uma micro, 10% do seu salário base, sempre multiplicado pelo número de anos de serviço que o trabalhador tinha na data do despedimento. Vamos exemplificar. Suponha que um determinado trabalhador esteja numa empresa com um salário base de 50 mil kwanzas, ou uma antiguidade, ou seja, tenha trabalhado até o momento 3 anos, e esta empresa tem uma dimensão de grande empresa. Já vimos que, sendo uma grande empresa, a indemnização do trabalhador será de 50% do seu salário base vezes o número de anos de serviço à data do despedimento nesta mesma empresa. Assim, 50% de 50 mil kwanzas serão 25 mil kwanzas. Quanto tempo o trabalhador esteve na empresa? 3 anos. Então, vamos multiplicar 25 mil kwanzas por 3. Qual será o resultado? 75 mil kwanzas. Então, em princípio, o trabalhador, com esta descrição, terá uma indemnização de 75 mil kwanzas. Há uma problemática que o artigo 239 traz. Ele diz no número 2 que a indemnização calculada nestes termos terá sempre como valor mínimo o correspondente a 3 vezes o salário base do trabalhador se for uma grande empresa. Para o nosso caso, 3 vezes o salário do trabalhador seria o equivalente a 150 mil kwanzas. A questão que se levanta é a seguinte: o trabalhador receberá 150 em substituição de 75 mil kwanzas, por ser um valor maior, ou receberá a soma de 75 mil kwanzas mais 150 mil kwanzas. Esta problemática torna-se mais evidente quando analisamos um outro exemplo. Este exemplo nós abordaremos nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro de 2022 na nossa formação laboral online sobre o cálculo de indemnizações e compensações laborais e o fecho de contas. Inscreva-se na nossa formação e beneficie-se deste intercâmbio jurídico.